Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse novo dia, mais um presente que o Senhor nos dá para vivermos. Dá-nos sabedoria para que possamos viver este dia para a tua honra e para a tua glória. Abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 6, que diz assim: Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo, porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitem um Espírito e um Evangelho completamente diferentes do Espírito Santo de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações tenho dado provas disso a vocês. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, certa vez disse que alguém certa vez disse que uma mentira, se for repetida centenas e centenas de vezes, ela torna-se uma verdade. Assim procede o diabo e o mundo hoje com os cristãos. Através dos meios de comunicação, das redes sociais e de uma infinidade de artimanhas, o diabo tenta mostrar que o pecado não é pecado, não é grave e não condena ninguém ao inferno, que também não existe. Deus também tem outro pensamento que não é correto quando diz que Deus é bom e por isso não vai condenar ninguém ao inferno. Também que todos os caminhos levam a Deus. Também que não existe o certo e o errado. Cada um tem liberdade para escolher o que quer fazer ou deixar de fazer na vida. Também que Jesus Cristo era apenas um mestre de boas obras e não o Filho de Deus que veio ao mundo, sofreu na cruz pelos nossos pecados e nos salvou. Tudo isso são mentiras que o diabo coloca perante nós para nos convencer de que a palavra de Deus não é a palavra de Deus e por isso nós não precisamos confiar nela. Todas essas mentiras são ditas tantas e tantas vezes que os cristãos acabam assimilando-as como verdade. Eles se afastam de Deus, da palavra de Deus, da oração da igreja e vivem em pecados porque acham que isso não vai dar em nada. O apóstolo Paulo estava sendo acusado por pessoas da igreja de Corinto de que ele não era um apóstolo de verdade, não comunicava bem a palavra de Deus, era covarde e falso quando estava na presença das pessoas de Corinto, mas corajoso quando escrevia as cartas. Paulo diz assim então: Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. Alguns falavam que Paulo era um maluco falando de Jesus. Ele diz, ironizando, que era para a igreja de Corinto suportar a loucura dele e ouvir o que ele tinha a falar. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, diz Paulo, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem que é Cristo. Agora Paulo usa a figura de uma jovem que é cuidada pelo seu pai para ser apresentada pura para o casamento com o seu noivo.
A jovem aqui é a igreja de Corinto, e nós também, e o noivo é Jesus. Paulo diz que tem um cuidado sério com os cristãos de Corinto, para que eles permanecessem firmes na fé verdadeira em Cristo, e não se desviassem ou se corrompesse pelos chamados superapóstolos, que estavam falando mentiras em nome de Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. O ser humano gosta de ouvir novidades, por isso, ouvem com facilidade qualquer um que traz notícias novas sobre a salvação, sobre Deus, sobre caminhos que levam a Deus. Como é fácil o ser humano acreditar em mentiras inventadas pelas pessoas sobre Jesus, salvação. Como é difícil o ser humano confiar integralmente na palavra de Deus e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Jesus Cristo é chamado em João capítulo 1 de o Verbo, ou a palavra criadora de Deus. Ele, o Filho de Deus, veio ao mundo para, no lugar de todos os seres humanos, carregar sobre si mesmo todo o peso da culpa, da ira e do castigo eterno de Deus em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Naquelas 6 horas que ele passou pregado na cruz, Deus castigou pelos pecados do mundo todo. E quando Jesus disse, está consumado, afirmou categoricamente que ele pagou nossa dívida com Deus e nos salvou do diabo, do pecado e do inferno. Na fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Mas o diabo, o mundo e a nossa vontade corrompida pelo pecado continuam nos tentando para que nós nos afastemos da palavra de Deus, da oração da igreja e vivamos em pecados. Como o diabo fez com Adão e Eva, tenta nos dizer que o pecado não é pecado e que podemos viver em pecado porque Deus não vai condenar ninguém ao inferno. A verdade que a Bíblia nos traz é que o ser humano merece com justiça a condenação eterna no inferno, porque ele é pecador. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê como seu Senhor e Salvador não pereça no inferno, mas tenha vida eterna nos céus. Deus perdoa e aceita qualquer pecador na fé em Cristo. Sem Cristo, cada um deverá pagar pelos seus erros e maldades. Paulo diz para os cristãos de Corinto não caírem na conversa maldosa do diabo e para não deixarem que ele os engane com ensinamentos que parecem palavra de Deus, mas não são. Paulo diz que os cristãos de Corinto aceitam com alegria novos ensinamentos sobre Jesus, que são falsos, mas rejeitam as verdades que ele fala em nome de Jesus. Paulo diz assim: porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um Espírito e um Evangelho completamente diferentes do Espírito Santo de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Estimado irmão e irmã, diariamente recebemos pelas redes sociais e meios de comunicação mensagens que querem nos desviar dos valores, princípios e moral que a palavra de Deus nos traz. Cuidemos para permanecermos firmes na fé, na esperança e no amor de Deus em Cristo. Procuremos conhecer bem a palavra de Deus e pedir sabedoria a Deus para discernirmos o certo do errado, tendo sempre como por base o que Deus nos diz em sua palavra. Em vez de nós assimilarmos os erros e pecados do mundo, que nós possamos influenciar as pessoas que estão à nossa volta com o nosso exemplo de vida cristã e nossa forma de falar de Jesus para elas. Cuidemos para que ninguém tire de nós a fé verdadeira em Cristo e a salvação eterna. 1 Pedro 5, 7-9 diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando,
porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama tanto. Te louvamos porque nós, pecadores, temos o perdão dos nossos pecados, a vida e a salvação através do sacrifício de Cristo na cruz. Que nós possamos permanecer firmes na fé, na esperança, no amor, que a Tua palavra continue firme em nossas vidas, que nós possamos viver uma vida consagrada a Ti segundo a Tua palavra e que possamos ser exemplos de vida cristã para as pessoas que nos rodeiam e que também possamos falar de Jesus para todas as pessoas. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.